Graça e paz, igreja. Amém. Que bom estar aqui. Demorei um pouquinho, mas voltei, né? Eu estava com algumas prioridades aí de estudo, mas graças a Deus vamos vencendo, vamos dando glória e vamos caminhando, né? Trabalhando para o Senhor, que é sempre maravilhoso. É muito bom ser igreja junto com vocês. E hoje nós cantamos aqui vários cânticos que eu estava prestando atenção de como é maravilhoso e como o Espírito Santo ele testifica, porque os cânticos eles vão, parece que um dando mão para o outro, e aí no final dá mão para a palavra. Que coisa linda! Muitos cânticos falando de quem é Jesus, né? O primeiro falou, né? O cântico da Nívia Soares, né? Que tem os trechos bíblicos, né? Onde Pedro conversa com Jesus, né? Teu Espírito me revela quem o Senhor é. Então isso é maravilhoso. E aí esse cântico do Marcos Salles, que é um cântico novo também que nós estamos aprendendo, que diz assim: vamos avançar, olha o refrão que nós cantamos. Não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você crê nisso? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade porque Jesus disse, né? Que a Bíblia nos confirma isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, quer dizer que a gente vai avançar sempre, nós não vamos parar de crescer e ninguém pode parar a igreja de Jesus. E sabe por que não pode? Porque ela não é nossa, ela é de Jesus. Ela é a noiva de Jesus Cristo. E como é bom poder pertencer a esse Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Primeiro eu vou pedir para você abrir comigo Mateus 28. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a grande comissão. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. A partir do verso 16, um trechinho muito conhecido, mas que nós precisamos, como igreja, sempre, sempre retomar e sempre estar abertos a ouvir aquilo que Jesus, o Senhor da igreja, está nos chamando para ser. Mateus 28, 16. Eu vou pedir para você se colocar de pé, conforme você for encontrando. Mateus 28, 16 diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche os seus olhos, nós vamos ter mais uma palavra de oração. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui como igreja reunida nesse lugar, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor leve cativo agora nossa mente à total obediência de Cristo Jesus. Que não haja nenhuma distração, nenhum empecilho, qualquer levante contra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer e falar, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Derrama do teu poder, derrama graça, fala conosco, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra e também, Senhor, para colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. O que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que eu preguei já tem, acho que uns 2 anos. Então, eu fiquei até, falei, nossa, mas eu vou pregar a mesma palavra, mas eu acredito que você nem lembre o que eu falei, porque eu nem lembrava. Eu tive que pegar o meu caderno e retomar, mas eu realmente não tinha essa recordação dos pontos que foram trabalhados. E eu quero trazer de novo para a igreja, porque eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos recebendo novas pessoas, onde nós temos o dever também, a missão de ensinar o nosso papel, a nossa missão em ser igreja.
Às vezes, queridos, nós vamos na caminhada, no caminho, servindo a Deus e nos esquecemos de refletir sobre algumas coisas muito importantes na caminhada da igreja. E uma dessas coisas muito importantes, se não a mais importante, é a missão. Para que nós estamos aqui? O propósito. Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu sobre o porquê que você está aqui na igreja? Por que você é igreja junto com a Vanessa, junto com o Luquinha, junto com a Gabi? Será que você já parou para perguntar do porquê você é igreja junto com o Russa, junto com o Christian? Você já fez essa reflexão? Porque nós precisamos parar para refletir sobre esse papel, sobre esse propósito que Deus nos chama. E aí eu quero trabalhar com vocês, primeiro, o sentido do que é missão. Então, o que é missão? Para que a gente não fique, né, só no que a gente acha que é, mas a gente tenha plena convicção. Então, o que é missão? Missão é a razão principal da existência da comunidade de fé. E vocês sabem qual é a missão de Deus? Quem sabe e quer falar, compartilhar? Qual é a missão de Deus? Porque se nós temos uma missão como igreja, Deus também tem uma missão, correto? Vocês sabiam que Deus tem uma missão? Já ouviram falar na Missio Dei? Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? Quem gostaria de responder? Só não vale os pastores aqui. Quem gostaria de responder? Qual é a missão de Deus? Pastora, não vale os pastores. Pastora deu uma deixa aí para vocês. A missão de Deus é isso mesmo. A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino, né? É plantar o seu reino, é isso mesmo. E a missão da igreja? Se a missão de Deus é estabelecer o seu reino nesse mundo, qual é a missão da sua noiva, da sua igreja? Nós falamos que somos a igreja de Jesus. Que bênção, isso é maravilhoso. Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar, mas qual é a nossa missão como igreja? Sabe dizer? Servir a Deus também, Marquinhos. Tá nesse caminho, tá certinho. O que mais? Muito bem, cooperar com Deus no seu propósito de salvar o mundo, isso mesmo, Vê. Então, se a missão de Deus, a Missio Dei, é estabelecer o seu reino, a da igreja é cooperar com Deus na ação de salvar o mundo, no seu propósito de estabelecer o seu reino. Às vezes nós pensamos que a missão da igreja é ser tanta coisa, gente, não. O principal, a base, o centro, o foco está na gente cooperar com Deus no propósito de salvar o mundo. Muitas vezes a igreja tem falhado porque ela não tem cumprido com a sua missão. Ela faz um monte de coisa, mas ela deixa, muitas vezes, de cooperar com Deus no seu propósito de salvar o mundo. E como que a igreja faz isso? Como que a igreja, então, opera nessa missão de cooperar com Deus na ação de salvar o mundo? Quem gostaria de compartilhar? Uma pregação interativa hoje. Como que ela faz isso? Como que ela coopera com Deus? Sendo e fazendo discípulos. Vamos mais específico, como que a gente é e faz discípulo, qual que é as maneiras que a igreja faz, né? Para fazer isso, assim, para poder cooperar com o Senhor, no propósito dEle. Oi? Falando do amor dEle, mas como? Como que a gente fala do amor dEle? Quais são... Isso. A gente faz de diversas maneiras. Se a gente pensar em igreja local, que a reflexão é para nós como igreja local, a gente faz através dos cultos, a gente faz através da pregação do evangelho, isso pode estar no culto, no discipulado, nos ministérios, da ministração dos sacramentos. O que são sacramentos para nós, irmãos?
pessoal lá de trás agora. Batismo e que mais? Santa Ceia, isso mesmo, seu Mário. Então, sacramentos para nós, Igreja do Senhor, vou falar metodista, né? É o batismo e a Santa Ceia, ok? O casamento não é. É o batismo e a Santa Ceia. Mas vamos lá. Então, a igreja coopera com Deus no seu propósito de salvar o mundo através dos cultos, da pregação do Evangelho, da administração dos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, ensinando os seus membros e capacitando-os para os diversos ministérios. Então, a igreja ela também tem uma responsabilidade de equipar, de treinar essa igreja para que ela trabalhe, para que ela funcione, para que ela avance. Nós precisamos receber treinamento. Nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando lá com os meninos. Cadê os jovens e juvenis lá que estão comigo? Levanta a mão assim. Cri, cri. Temos aí. Amém. Nós estamos falando sobre dons espirituais. Então, o que são os dons espirituais? Quem quer falar agora? Agora é a hora da prova, hein? Que são os dons? Que é um dom? Que é um dom, Luquinhas? Tem que vir para a escola dominical. Estou te esperando na minha classe lá. Quem quer falar? O que é um dom? Muito bem, é uma dádiva, é uma graça concedida por Deus. Ou seja, nós não temos como de nós mesmos termos alguma coisa, mas o Espírito Santo, Deus nos dá algo para que nós possamos trabalhar para Ele, para que nós possamos contribuir com essa missão. Porque sem dom a gente pode até fazer, mas não vai ser a mesma coisa com a ferramenta certa, não é verdade? Olha para esses menininhos aqui atrás, estavam aqui cantando. Que coisa maravilhosa, né? Poder olhar, eu estava olhando a diferença que um baixo faz, né? Que coisa linda. É um dom, não sei se vocês conseguem assim perceber, mas é uma coisa tão bonita, que dá uma encorpada, não dá, gente? Tão maravilhosa. E parece, eu não vou desmerecer, mas parece que não é nada, mas tem um valor maravilhoso. Quando tudo se une, quando aquele que canta, aquele que toca, né, se une, aquilo fica uma coisa maravilhosa. A serviço de quem? Do Senhor, da igreja do Senhor. Então, dons, os dons que se juntam, as dádivas recebidas que se juntam para que o trabalho de Deus aconteça. Muito bem. Então, a missão de Deus, vamos só retornar um pouquinho, é estabelecer o seu reino. A missão da igreja é cooperar com Deus no propósito de salvar o mundo. E agora, então, nós vamos falar um pouquinho sobre 3 elementos indispensáveis para que eu e você cumpra a missão. Se eu e você entendemos que temos uma missão, nós precisamos cumpri-la, não é verdade? Há um chamado de Deus para nós. Eu e você não podemos ficar aquém dessa vocação que Deus nos deu. Se Jesus, depois de morrer, ressuscitou, é que o texto fala, ele veio, combinou com os discípulos que apareceria no lugar, os discípulos foram, e o texto diz que alguns duvidaram. Olha só, tinha 11. E alguns ainda dos que andaram com ele duvidaram. Mas a palavra diz que ele se aproximou até mesmo desses que duvidaram. E ali, então, ele comissiona a sua igreja. Ele deixa algo antes dele subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Ele deixa algo para a sua igreja, a primeira igreja, que se move ali através dos apóstolos dele, dos seus discípulos. E aí ele diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vocês vão, né, ou indo no caminho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, hoje nós vamos aprender 3 elementos indispensáveis para a gente responder a essa missão que Jesus deu para mim e para você. Eu quero que você se coloque no lugar desses apóstolos, porque essa mensagem é para mim e é para você.
É como se eu e você estivesse ali nesse grupinho dos 11 mesmo e estivéssemos recebendo uma missão de Deus. Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre esses elementos para cumprir. Se Deus, se Jesus nos deu essa missão, como é que a gente vai cumprir? O primeiro elemento, então, é o elemento da autoridade. Diga comigo, autoridade. Autoridade. Mais alto. Autoridade. Muito bem. Então, se em Cristo, eu e você, recebemos o direito de usar o poder que nos foi concedido na cruz, porque é isso que Jesus fala, certo? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, com a mesma autoridade que eu tenho, Jesus falando, eu entrego essa autoridade a vocês. Nós precisamos também fazer uso dessa autoridade. Acontece que muitas vezes a igreja não está usando a autoridade que já foi delegada a ela, por intermédio de Jesus Cristo. Pense um pouquinho aí no seu coração, se você tem usado a autoridade que o nome de Jesus conferiu a você. Se você recebeu Jesus Cristo, se você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que essa missão é tua também. E que você também precisa ter clareza que a autoridade do nome dele já está sobre a sua vida. Já está. Tem um filósofo que tem uma frase assim, ele diz, né, Edmund Burke, ele chama. Em 1795 ele escreveu: a única coisa necessária para que o mal triunfe é que os bons nada façam. E não é uma verdade? Eu achei tão, mesmo que ele, né, não seja um teólogo, eu achei que a frase dele fazia muito sentido. Olha que simples. A única coisa necessária para que o mal triunfe é que eu e você nada faça. É que eu e você se omita diante da autoridade que nos foi entregue. Jesus nos deu e a gente, põe no bolso. Eu vou colocar aqui, tem a ilustraçãozinha. Ele deu a autoridade, nós estamos recebendo, mas põe no bolsinho e deixa. Esse bolsinho aqui meu é o bolsinho da surpresa. Porque quando eu pego o meu terninho, eu não sei o que tem. Às vezes tem uma bala, às vezes tem um botão, tem brinquedo da Heloísa aqui dentro. Por quê? Porque eu não uso muito essa roupa, né? Essa roupa é uma roupa especial, eu uso para alguns momentos. Então, as coisas que eu coloco ali, ficam ali. E só vou ver quando de novo eu pego essa roupa. Mas com a autoridade tem que ser diferente. Eu e você precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Há um livro chamado Quebrando as Cadeias da Intimidação. Vocês já ouviram falar nesse livro? É um livro vermelho, a capa vermelha, e ele diz assim, o autor diz que o objetivo da intimidação é impedir você de agir, coagi-lo ou forçá-lo a se submeter. A intimidação quer subjugar você com um sentimento de inferioridade e medo. Quando você recua e se submete, você passa a ser escravo do intimidador. Você já não é mais livre para realizar a vontade de Deus e está condenado aos desejos que o capturou. Consequentemente, o dom de Deus, olha lá, a dádiva que você recebeu de Deus, ela torna-se inoperante. Intimidação é um espírito. E quando ele vem para paralisar a igreja do Senhor. Ele vem para intimidar. Ele vem com medo, ele vem com afronta. Então, o que esse espírito ele quer trabalhar, né? Qual que é a função dele? Ele quer que você simplesmente fique parado. Porque se você parar diante da missão que Deus te deu, você já está fazendo, cumprindo, não o propósito da sua missão dada por Deus, mas a missão, o propósito desse espírito, que é, te prender, te paralisar. Eu não sei se você já ouviu pessoas dizerem assim, mas eu estou bem assim, eu estou tranquilo, eu oro na minha casa, eu busco na minha casa, e está tudo bem ser assim. Eu não estou falando de ninguém, né? Eu estou dando um exemplo no geral. Mas, queridos, isso é uma realidade,
mas é também uma mentira de Satanás, é um sofisma, né? Porque não é esse o propósito de Deus. Claro que devemos buscar e orar na nossa casa, com toda certeza. Mas há uma missão para a gente sair do nosso conforto, sair desse lugar onde nós estamos paralisados e avançar e crescer e usar a autoridade com tudo que ela tem, com tudo que ela nos permite ser e fazer através de Deus. Eu trouxe uma notinha aqui da Bíblia do Discipulado, que eu achei também que faz muito sentido para isso que nós estamos falando. Diz assim: a base da comissão não é o poder, e sim a autoridade. As pessoas não se tornam discípulos por meio da imposição ou da força, mas pelo chamado divino que nós estendemos a essas pessoas. Com base nessa autoridade, não temos mais escolha. Cada um tem a opção de ser ou não discípulo de Jesus. Mas uma vez que fizermos a escolha de ser discípulo, não há mais opção quanto a se tornar um discipulador. Um verdadeiro discípulo cresce para fazer discípulos. E a minha pergunta para nós hoje é: o que temos feito com a autoridade que recebemos de Cristo? Porque às vezes nós recebemos tanto, nós buscamos e nós temos o cuidado, temos pessoas maravilhosas que vão atrás de nós, que oram por nós, né, que nos consolam, nos ajudam, nos fortalecem, nos ensinam a palavra, mas nós ficamos só nisso. Nós queremos receber. E eu não estou falando das pessoas que são novas convertidas, que estão nesse processo de receber, elas precisam se alimentar mais, de fato. Mas eu estou falando também a uma igreja que precisa responder. A uma igreja que precisa responder a esse chamado divino. Temos feito esse chamado divino às pessoas? Será que você pode dizer que eu tenho feito esse chamado, eu tenho estendido um chamado que não é meu, mas ele é de Deus, e porque eu sou igreja de Deus, eu estendo essa vocação, esse chamado maravilhoso de Deus para aquele que ainda não conhece, aquele que ainda não é discípulo de Cristo, aquele que ainda não ama a igreja do Senhor, aquele ainda que não se entregou, aquele ainda que precisa fazer outros discípulos. Será que eu tenho assumido esse papel de estender esse chamado divino a essas pessoas? Porque isso é fazer uso da autoridade. Se eu e você não usarmos a nossa autoridade, esse espírito de intimidação, ele vem e nos aprisiona. Porque nós estamos fazendo a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Pense nisso, você tem usado esse chamado, você tem usado a autoridade de Deus, isso é claro, isso é tranquilo, você já tem isso muito, né, tem cultivado essa autoridade de Deus, porque senão é tempo de nós confessarmos ao Senhor, abandonarmos a nossa velha vida e começarmos de novo. Então, o elemento número 1, qual é? Elemento número 1, autoridade. Muito bem. Elemento número 2 é o elemento da legitimidade. Então, para que eu e você cumpra a missão de Deus, o segundo elemento indispensável para o cumprimento dessa missão é o elemento da legitimidade. E o que significa, pastora? Significa que antes de você ir, você precisa morrer para você mesmo. Antes de você sair, né, no tiro lá e vou fazer e vou acontecer, precisa acontecer uma morte para o nosso ego, uma morte para o nosso eu, uma morte para os nossos sonhos, uma morte para tudo aquilo que eu desejo e planejo para mim, para que então a vontade do Senhor nasça através de nós, e nós sejamos então cumpridores da missão de Deus, com tudo que Deus deseja que sejamos. Não porque nós queremos ser, mas porque Ele nos chamou para ser. E nesse processo Ele vai dando todas as ferramentas, todos os dons, as dádivas que nós necessitarmos, porque Ele é o Senhor.
Igreja, nós só fazemos discípulos porque somos discípulos. Não há condição de fazermos discípulos se não somos discípulos. E o que é ser um discípulo? É ser um aprendiz. É escolher andar ao lado. E é andar ao lado de Deus, andar ao lado da igreja, mas é também andar ao lado de pessoas que possam andar conosco, nos ensinando, nos ajudando, nos admoestando, nos fortalecendo. Olha essa palavra, abre comigo. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Cadê os meninos da projeção? Consegue projetar aí para nós? Provérbios 27, 17 diz assim: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Esse versículo, ele fala exatamente sobre isso. Sobre quando nós estamos juntos, nós nos afiamos, nós nos cortamos, e é um corte para o bem, não é um corte para o mal, é um corte que nos afia, que nos apruma, que nos ajusta, que nos dá direção, que nos alinha. Como é maravilhoso podermos ter alguém que nos ajuda na caminhada, não é verdade? Porque muitas vezes não enxergamos algumas coisas, precisamos do olhar do outro para nos ajudar. Isso é de Deus. Mas como então poderemos falar, irmãos, daquilo que nós não vivemos? Quando, esses tempos atrás, há um ano atrás, eu tive que fazer um processo de documentação, e aí eu precisei enviar o meu certificado de teologia para me iniciar a pós-graduação. E aí eu precisei fazer uma burocracia lá que eles pedem, né? Que a gente precisa ir no cartório, fazer uma cópia autenticada do certificado, do diploma de graduação. E aí eu fui e falei, meu Deus, mas que coisa. Mas eu fui lá, aí eles colocaram, né, os selos lá, os carimbos e tal, eu paguei, aí eu enviei, e aí então foi concluído, né, foi aceito lá a minha documentação. Pensando sobre isso, quando a gente, eu quero que você imagine, né, eu dei esse exemplo para a gente pensar um pouquinho sobre esse selo de autenticidade, esse reconhecimento de firma que a gente faz. A gente faz porque a instituição precisa confirmar que aquele documento não é um documento falso, porque pode vir um documento falso, concorda comigo? Mas a instituição pede que você faça um processo, né, por meio do cartório, que vai se certificar que aquele selo é original. Ou seja, que de fato aquele certificado pertence sim a você, que você concluiu, que você se formou, enfim, né? Eu precisei daquele selo de legitimidade. E aí, trazendo para esse elemento da legitimidade, é a mesma coisa. Nós só seremos de fato legítimos na nossa vida com Deus como igreja, para cumprimento da missão, se nós sermos discípulos, se nós escolhermos ser discípulos. E ser discípulo vai muito mais do que, claro, né, nós estamos nos grupos, nós fazemos isso de diversas formas, como eu falei para vocês. Mas nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que sejamos um com o outro como ferro afia o ferro. Entregando a nossa vulnerabilidade, abrindo o nosso coração e sendo vulnerável, porque não é fácil ser vulnerável. Não é verdade? Não é fácil. Não é fácil a gente falar dos defeitos, das coisas que nos doem, das feridas que temos. Não é fácil. Sair desse lugar de defesa, abrir o coração para alguém, ser acolhido, ser amado, ser ajudado. Não é fácil. Temos muitas vezes medo do julgamento, porque ele é real, ele é presente. Mas eu e você somos chamados
a ser legítimos naquilo que nós vivemos para o Senhor. Se eu e você desejamos cumprir a missão que nos foi dada com toda a autoridade, indo, fazendo discípulos, precisamos ser legítimos. E o terceiro, então, e último elemento para o cumprimento da missão é o ensino. Diga comigo, ensino. Muito bem. Então, o primeiro é a autoridade. O segundo, a legitimidade. E o terceiro elemento é o ensino. Ou seja, Jesus está nos ensinando algo para que a gente também ensine outras pessoas. Você tem ensinado? Você tem repartido isso com outras pessoas? Aquilo que você recebe, você tem repartido ou você só está, ó, que a gente fala, né? Só mandando para dentro, né, Vá? E ó, tranquilo, recebendo, está sossegado do jeito que está? Ou algo há no seu coração que tem te motivado a sair desse lugar e entregar algo para alguém que não conhece ainda Jesus, ensinando a obedecer? Aqui no versículo diz assim, lá no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Aqui no ensinando a guardar, também tem o sentido de ensinando a obedecer. Então, aquilo que Jesus está propondo para a sua igreja é que ela ensine outras pessoas a obedecer. E, gente, hoje a obediência, a palavra obediência parece que caiu tanto num desuso, né? A gente escuta tantas coisas, eu fico escutando algumas coisas aí de educação de filhos, e a gente escuta muito algumas pessoas falarem acerca de educação positiva, enfim, tem muitas linhas, né? Mas serem contrárias à obediência, e a obediência, biblicamente, ela é um presente de Deus para nós. Nós não podemos achar que, né, não ser obedientes, ou, né, o ser obediente não está com nada. Não, nós precisamos, somos chamados, a Bíblia nos ensina, nós devemos ensinar a obedecer. As nossas crianças precisam ser ensinadas, porque elas não nascem obedecendo, não é verdade? Difícil essa caminhada. A gente fala, eles querem, não precisa. Hoje a Heloísa estava lá falando assim, não precisa falar, porque eu já sei isso. Eu falei, não, mas a missão do papai e da mamãe é te orientar, é te ensinar, e nós faremos isso enquanto estivermos aqui, filha. Abra o seu coração para receber. Você precisa obedecer. A mamãe está falando e a mamãe vai continuar falando. Porque eu não posso ser omissa diante da missão de ser mãe, de educar você, né? Não falei nessa linguagem, né? Mas expliquei para ela que eu estava ensinando ela a obedecer. Temos ensinado outros irmãos, outras vidas, amigos, colegas, a obedecerem a palavra de Deus, a obedecerem os mandamentos de Deus. Temos ensinado a palavra, os princípios, o caminho, temos corrigido uns aos outros, temos feito isso, irmãos? Porque se não temos feito, precisamos sair desse lugar de defesa e ir adiante com amor, na autoridade do nome do Senhor, legítimos, sendo coerentes com aquilo que estamos ensinando, mas devemos fazer isso. Você já viu aquele ensino que diz assim, que só está apto a levantar-se quem senta-se para aprender? Já viu isso? Eu acho essa frase tão verdadeira, porque é isso. Se a gente também quer ensinar, a gente precisa sentar no banco aqui também e ser humilde para aprender. E aí eu gostaria de trazer uma palavra de exortação também, porque nós temos vários espaços de ensino na vida da igreja, e um desses espaços, além dos cultos, é a escola dominical. É a escola dominical. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós não vamos à escola dominical, não nos abrimos, não sentamos para aprender, mas nós queremos ensinar tantas coisas. É para a gente refletir. Porque o tempo que nós temos nas classes é tão pequeno, é tão rápido. Aí nós não trazemos os nossos filhos, não trazemos as nossas crianças assistem tantas coisas na internet,
E aí depois a gente se desespera com o resultado disso. A igreja é parceira das famílias. A igreja é parceira. Mas a gente precisa trazer nossos filhos. Eu e você somos chamados a vir e trazer os nossos filhos. Eu e você somos chamados a vir para aprender. Nós não viemos para bater boca com ninguém, nós viemos para sentar e para aprender. Porque às vezes é uma coisa que um irmão fala, que traz uma direção, traz uma força, traz um ânimo, que a gente nem sequer podia imaginar. A gente precisa ter humildade para sentar e para dizer, eu quero pertencer. Eu vejo aqui na classe dos adultos, né, muito dos nossos idosos aqui, fiéis, experientes, que se sentam aqui para aprender, que teriam muito mais que nos ensinar, só pela experiência, e eles estão aqui. E nós? E nós que não estamos vindo, onde é que nós estamos? O que é que nós estamos fazendo que temos perdido? O nosso coração de ensino, o nosso coração ensinável, que primeiro senta para aprender, para depois instruir os outros. Nós precisamos valorizar esses irmãos e irmãs também que têm todo domingo estado aqui para ensinar nossas crianças, todo domingo estado aqui para ensinar nossos jovens, nossos adultos, nossos futuros líderes, que sejamos nós um exemplo. O quanto temos amado a casa do Senhor, queridos, porque não adianta nada a gente criticar se a gente não vem, se a gente não é corpo, se a gente não senta nesse banco aqui, ó, né, igual a pastora ali com o caderninho, sempre com uma caneta, que teria muito mais para nos ensinar, mas senta para aprender. Que você, em nome de Jesus, né, saia daqui reflexivo, mas também pronto a tomar uma atitude sobre ser um discípulo de Deus, sobre cumprir a grande comissão do Senhor. Ensinando, mas também aprendendo, com muita humildade em nome de Jesus. Eu já estou terminando. No livro O Fazedor de Discípulos, o pastor Danilo Figueira diz assim: reproduzir-nos é vital na caminhada de fé. Crentes que não ganham vidas e não fazem discípulos estão em pecado diante de Deus, transgredindo o grande mandamento da ressurreição de Cristo. O que eu posso deixar para o nosso coração, através desse elemento do ensino, é que ensinar deve partir do que nós estamos aprendendo. E se nós não estamos aprendendo, nós precisamos nos posicionar e ir ao encontro desse cuidado. Não falta gente aqui. Eu queria que levantasse a mão aqui agora, quem é discipulador na vida da igreja. Levanta a sua mão, mesmo que você não tenha célula. Não estou falando de ter célula. Quem é discipulador? Isso, levanta um pouquinho mais alto. Amém. São pessoas que entenderam que há um chamado de Deus para a vida delas, que vai além de estruturas. Vai além. Nós não somos porque temos uma estrutura, nós somos porque obedecemos a palavra. E somos em qualquer lugar, e somos em qualquer momento, e somos em qualquer dimensão. E o desafio para mim é, se você precisa ser cuidado e você ainda não tem alguém que cuide de você, levanta de novo a mão para quem é discipulador. Fica de pé, fica de pé. Isso. Se você ainda não tem cuidado e você sente que você precisa ser ensinado para ensinar, para ajudar mais pessoas, você precisa de alguém que possa te ajudar. Aqui tem pessoas que fazem isso, e fazem com amor, e fazem com entrega, e fazem com dedicação. Procure essas pessoas. Ah, mas eu não tenho como ir na célula. Não tem problema. Né? Eu tenho certeza que um deles vai na sua casa, vai marcar com você semanalmente, como eu já vi muitas vezes isso acontecer, e vai estar com você na sua necessidade. Mas não deixe, não fique sozinho. Sozinho não. Né? Não somos chamados para andar sós. Amém? Pode se sentar, nós vamos orar. Eu vou chamar o Ministério de Louvor. E nós vamos orar. Nós somos chamados a cumprir a missão de Deus
Com o quê? Qual o primeiro elemento? O segundo. E o terceiro? Ensino. Que você guarde aí no seu coração. Que o Senhor está chamando a igreja dele para usar autoridade, para ser legítimo naquilo que ela prega e para ensinar com base naquilo que ela também aprende da parte do Senhor. Só podemos ensinar porque aprendemos com Jesus, porque aprendemos uns com os outros, porque estamos sempre recebendo da parte do Espírito Santo. Então, que nós possamos querer sempre mais, mais na presença de Deus, mais dEle, mais nele, junto com a igreja, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Aleluia. Deus está aqui no nosso meio. Aleluias, Deus. Eu quero fazer um apelo aqui. Eu sei que nós estamos avançados um pouquinho no horário, mas eu quero atender o Espírito Santo. Quero permitir que ele fique à vontade. Eu quero fazer um apelo enquanto os meninos vão louvando essa canção. Que você venha ao altar do Senhor se você quer. Você precisa de mais autoridade, ou você precisa fazer uso da autoridade, você ainda não está usando ela. Se você precisa ser legítimo, você entende que você quer ser mais legítimo, você precisa receber mais do ensino para ensinar. Se algo te tocou nessa mensagem, que você precisa responder a Deus, eu queria chamar você aqui, nós queremos te abençoar, nós queremos orar com você. Se você não quer ser mais o mesmo, você entende que Deus tem algo novo para você viver agora. Para atender a missão Dei, a missão de Deus, ser uma igreja que cumpre com a sua missão, você vem dizer sim para Ele aqui no altar. Em nome de Jesus.